Comemorando os 100 anos de rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba está fazendo uma série de entrevistas e hoje traz uma das vozes mais bonitas do rádio e da TV sorocabana. Hoje nós vamos falar com Ederson Paz. Ederson, muito obrigado de ter vindo aqui no Labcom, Laboratório de Rádio e Televisão da Uniso, para falar um pouco da sua história. Bom, primeiro, obrigado pelo voz bonita. Gostei. E também eu quero dar os parabéns a você, a Uniso, por essa empreitada. Embora seja uma história curta, né? 100 anos é pouco tempo, mas eu acho que tem muita coisa, muito conteúdo nesses 100 anos. E desde já que isso continue, né? Que já está fazendo sucesso e que continue fazendo sucesso. O Ederson, você desde menino tem uma história aí já, né, com essa voz bonita. Como é que foi essa transição aí de voz, né? Que normalmente aí de 15, 16 anos tem variação de voz, né? Como é que você descobriu essa voz bonita aí que poderia trabalhar no rádio um dia? Como é que foi essa descoberta aí? É engraçado, né? A gente sempre ouve falar dos pais da gente, né? A famosa mutação, né? De pinto para galo, né? É sempre assim aquela história que a gente ouve, né? Aquelas gaiteadas todas. Comigo começou com 16 anos. A transição foi muito rápida comigo, é engraçado isso. De 16 para 17 anos. E nessa idade eu estava fazendo o primeiro ano de contabilidade na escola aqui, Aquiles de Almeida, do saudoso Milton, né? E fazendo o primeiro ano de contabilidade, eu fazia à noite. E aí, num determinado momento, eu estava subindo as escadas para ir para a classe e um amigo descendo as escadas. E aí ele me interrompeu, começou a conversar comigo e falou assim: "Pô, por que você não faz rádio?" Aí eu falei: "Rádio? Mas eu não entendo nada de rádio. Eu sei lá como é que é um rádio por dentro, né? Eu vou saber mexer num rádio." Você já imaginou que ia consertar a rádio? Exatamente. Acho que ele olhou para mim e falou assim, né? Eu pensando comigo, falou: "Ele acha que eu tenho o quê? Cara de consertador de rádio, né? Técnico de rádio, mas tudo bem." E aí, na conversa, ele falou assim: "Pô, você tem uma voz bonita, tal, não sei o quê." Inclusive na época, né? Não porque eu fazia imitação dele, mas na época meu apelido na escola era Lombardi. Mas é você, não, Lombardi? Não fazia, mas... As pessoas faziam isso para você? Faziam, E pelo timbre de voz, as pessoas falavam: "Ah, o Lombardi, o Lombardi." Então eu era conhecido na escola, até nos outros períodos, muito engraçado isso, eu era conhecido como Lombardi, né? Do curso de contabilidade. E nessa época você já era escolhido por todo mundo para falar, para recitar, para apresentar algum evento na escola? Não, Lu, engraçado que não, porque eu só tinha aquela coisa de falar a voz, tal, aquela coisa grossa, tal, não sei o quê, mas não tinha, né? Aquela coisa da modulação, da interpretação e tudo, não tinha isso. Era só um timbre, uma pedra bruta. Só que quando esse meu amigo, né, ele me interpelou e a gente conversou, ele colocou uma sementinha na minha cabeça. Aquilo despertou minha curiosidade, mais ou menos. Não é aquela sementinha, é uma ideia, né? Uma sementinha boa, boa. E despertou a minha curiosidade. E a partir daí, no belo dia, eu falei assim: vou lá para o centro da cidade, que as rádios ficavam todas no centro ali, né? Eu vou lá numa rádio e vou perguntar como funciona, como é que eu viro locutor de rádio e tal, vamos lá. Você já ouvia rádio nessa época, Ederson? Eu ouvia muito Rádio Cultura, FM de São Paulo, porque eu sempre gostei muito de música clássicas. Então eu ouvia muito em casa. A sua referência era em São Paulo, então. Mas nem sabia o porquê também. Não, só gostava da música. Eu não ouvia, tipo assim, os locutores, os profissionais do rádio, não. Eu gostava de ouvir a programação da Rádio Cultura, com as músicas clássicas, né? E aí falaram que você podia ser um locutor, você acreditou. E foi atrás Fui atrás. Encontrei um amigo no ônibus, né? Saí do bairro onde eu morava, ali na Barcelona, saí de lá, peguei o ônibus e fui para o centro da cidade. Encontrei esse amigo que morava, era vizinho, só que ele era muito assim, ligado, né, com a questão de comunicação, com o rádio, com a prefeitura, com a Câmara Municipal e tal. E aí na conversa dentro do ônibus ele falou assim: "Onde você está indo?" Expliquei para ele, eu contei a história, ele falou assim: "Eu vou te ajudar. Eu vou te apresentar uma pessoa chamada Zilá Gonzaga." Zilá Gonzaga? Quem é será? Zilá Gonzaga, né?
Nunca tinha ouvido falar, não conhecia ninguém de rádio. Falei, tá bom. E ele foi comigo até a Rádio Cacique, ali na Saldanha da Gama. 168? 168, exatamente, Lu. 168, e chegando na rádio, ele pediu para chamar a Zilá veio, né? Aí que eu fui conhecer quem era a Zilá, famosa Zilá Gonzaga, e eu nem sabia quem era a Zilá. Não tinha dimensão de quem estavam apresentando para você na época? Nada, não sabia quem era. E aí ela, não sei, talvez tenha visto algum potencial em mim, né, pelo timbre de voz e tudo, e me apresentou a rádio, me mostrou, e começou a me explicar como funcionava a rádio. Você lembra quem eram as pessoas que estavam na rádio, que foram apresentadas para você? Sei que a idade já não permite mais. Puxa, obrigado, Lu. Obrigado. A Zilá, a dona Dalma, como era o nome? Tia Alba. Tia Alba, a recepcionista. Alba Trindade. Alba Trindade, acho que trabalhou lá como recepcionista durante 60, 70 anos. Acho que a vida dela toda. A vida dela foi lá, incrível. Eu ainda tive o prazer, depois que eu trabalhei lá, e depois de muito tempo eu voltei para a rádio para fazer alguma coisa lá, e eu encontrei-a novamente na recepção, bem diferente, claro, mas estava lá ainda. Era aquele locutor que era cego, você lembra o nome dele? Valone Neto. Valone Neto, trabalhava lá. Tinha aquele locutor que fazia madrugada, o Curiango. Leon Bogossian. Que bom. Curiango. Você lembra o nome de todo mundo? Tá na cola aí, né? Fácil lembrar. Não, tem cola aqui não, tem nada não. Eu passei por essa época lá. E tinha os locutores de Campinas, né? Tinha o Chips, tinha o Mário Senna, tinha uma locutora também, né? Que você falou o nome, acho que era Mônica. Lá no FM já. No FM, né? Enfim, tinha esse pessoal, acho que o Fernando também estava lá, o Fernando Carriel? Fernando Carriel, que trabalhava era lá. Luiz Fernando, né? Era Luiz Fernando, né? E ele tinha um programinha de manhã lá que era incrível, eu gostava de... Eu sempre estava lá junto com ele no estúdio, né? Participando ali e tal, vendo ele fazer, era muito interessante. E a partir daí eu comecei a visitar diariamente a Rádio Cacique. Andando pela rádio, conhecendo, vendo o seu trabalho também, né? Porque você já trabalhava lá. Lenda, não era nascido ainda. Ah, para, Lu. Foi, eu acho que um ano antes, eu comecei em 86, foi um ano antes que já estava lá, pô. E a partir daí eu comecei a me inteirar e me interessar e descobrir o que era rádio. Não era uma rádio para consertar, era uma rádio onde você se comunicava. E como é que foi descobrir isso, Ederson? Um mundo diferente que tinha lá uma caixinha falando e tinha uma estrutura muito grande por trás, né? Gente, programação, programadores, operadores, mesa, equipamento. Como é que foi descobrir tudo isso? Olha, Lu, é um mundo... Primeiro, assim, é um mundo que te dá um certo medo, né? Porque é novo, tudo que é novo te dá um medo. Mas também foi que a gente brinca, né? A rádio comunicação, ou rádio, é uma cachaçinha. Quando você toma, quando você prova, nunca mais você deixa de tomar. E quando eu comecei a conhecer a rádio, fui vendo o rádio, né? Fui deslumbrando esse mundo, essa coisa maravilhosa, e aí que eu fui ver realmente como era o rádio, que não era só uma caixinha que soltava um barulho, que fazia um som, que tinha alguém falando ali dentro. É uma estrutura muito grande por trás, né? São pessoas que estão ali vendendo espaço, trabalhando em eventos, tinha o departamento lá, o RH, tinha o departamento artístico, enfim, é uma estrutura muito grande. E a partir daí eu fui tendo mais interesse ainda, foi despertando mais meu interesse. E foi muito gostoso, muito gostoso. E, infelizmente, assim, a vida te traz mudanças, né? Mas se eu pudesse, eu estaria em rádio até hoje, sem dúvida alguma. Quando você chega lá na rádio, aí toma essa cachaça, né? Vê aquelas pessoas, aí você começa a se interessar. E aí? Qual foi o destino que você tomou? Começou a estudar, foi procurar mais informações? Como é que foi essa história de chegar lá e Zilá Gonzaga falar assim, olha, você é bonitinho, você é novinho, você tem uma voz boa, mas... Como é que foi o mas? Lembrei o nome agora também, tá? Carlos Neves, também estava lá na época. Cleudo e Carlos Costa. Os nomes você conhece, mas eu sempre sou pelo nome artístico. Também figuraça da Rádio Cacique, fez muita história, né? Aprendi um pouco com ele também. Ali, Luizinho, eu fui atrás por quê? Porque para você ser radialista, era exigido, e ainda é exigido, né? O curso de radialista. E a partir daí eu fui atrás para saber aonde tinha esse curso de radialista. E para o meu azar, né? Para minha infelicidade, só tinha em Guarulhos, Grande São Paulo. Ou seja, gasto com viagem, gasto com o curso que não era barato, né?
Por sinal, acho que nessa época tinha um apresentador de rádio, de TV, muito, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele estava fazendo o curso nessa época. E eu fui atrás e procurando saber como era. Quando eu vi o valor disso, aí eu desisti. Eu falei, não vai dar certo. Mas conversando em casa com a minha mãe... Porque é a época das vacas magras, né? 16, 17 anos, sem trabalho, época de alistamento militar, né? Exatamente. Por falar em alistamento militar, você teve também aí com um dos radialistas mais brilhantes da cidade de Sorocaba, jornalista, professor. Teve na mesma época no tiro de guerra com ele? Aprendeu alguma coisa? Você está dizendo Negrão? Fernando Negrão Duarte. Fernando Negrão Duarte. O Negrão é incrível. Ele era o nosso profissional, né? Profissional news. É ele que registrava tudo dentro do TG. Porque como o irmão dele ainda é, né? Da área de fotografia, e acho que ele se envolveu muito também na época, o Negrão fazia todos os registros. Inclusive, tem muitas fotos minhas, né? Que foram tiradas pelo Negrão. E o Negrão era companheiro de farda ali na época, né? Figuraça também, gente boníssima. E sempre participando de tudo. Inclusive teve um evento, eu não lembro exatamente o evento, mas foi feito ali na igreja Salesiano. Uhum. E ele teve 3 locutores ali, no caso, mestre de cerimônias, que o Fernando Negrão era um deles. Era eu, o Fernando Negrão e um outro companheiro de farda, que a gente chamava ele de Bulldog. Por quê? Ele falava assim, muito, era um jeito peculiar de falar. E o Fernando estava lá com a gente, eram os 3. E eu tenho essas fotos também, mas infelizmente eu não encontrei. Essa foi a primeira vez que você falou em um microfone? Olha, na verdade eu falava antes de eu começar a trabalhar em rádio, eu fazia a chamada locução de estádio, nas famosas cornetas, ali no Clube Barcelona, no Clube de Campo Barcelona. Que tinha um cara que cuidava ali da parte de sonorização e ele vendia todo o espaço. E eu não sei como eu acabei conhecendo, ou porque eu fui assistir um jogo, a gente se conheceu, ele ficou muito interessado. E aí ele me chamou. Viu que você tinha um vozeirão? Vem aqui que você vai ser locutor. Ele viu e falou assim, vou ganhar dinheiro em cima desse rapazinho aí. Claro. Ele não sabe nada, vou ganhar dinheiro em cima dele. Moleque, franzino, aquela coisa toda, mas com potencial em voz. E aí ele me apresentou, era uma salinha no fundo lá do clube, e ali você comandava, né, alguns botõezinhos, liga, desliga, esse e aquele, um microfone e muito papel na sua frente, as famosas fichinhas. Um monte de papel escrito à mão e tudo mais, Até que não, parece que era feito à máquina, que eu me lembro era a máquina, porque era legível. E durante o jogo você fazia, né, algumas apresentaçõezinhas, coisas rápidas, né, para não atrapalhar a partida. Quando saía a bola para o escanteio, chutava a bola para o mato, vocês entravam. Mas eu não tinha visual, eu não tinha. Tinha a apresentação, tinha os locutores lá que iam apresentar pela Rádio Cacique, Rádio Vanguarda e tal, mas eu não tinha visual, eu não sabia o que estava acontecendo lá fora, né? Quando começava o jogo, eu sabia quanto tempo ia durar o jogo e o que eu podia fazer nesse intervalo. E quando tinha um intervalo do primeiro para o segundo tempo, eu me esgoelava, eu tinha que falar todo momento e fazendo propaganda, dando recado, tire o seu carro daqui, faça isso, faça aquilo, loja tal, não sei o que tal. E essas coisas, inclusive que eu sempre, famoso trava-língua, Autofunelaria e Pinturas Gerson. Meu amigo, isso enrolava a minha língua. Teve que treinar muito. Treinei muito. E eu sempre fazia, porque era uma funelaria que ficava ali do ladinho do Clube Barcelona, né? E possivelmente o dono estava lá vendo o jogo, né? Constantemente. Todo evento que tinha lá no Barcelona, e lotava, né? Tinha muita gente lá, ele estava lá. E uma vez ele veio conversar comigo, gostou, me elogiou, falou que eu tinha voz bonita e coisa e tal, que eu fazia muito bem a propaganda dele, que ele estava super contente. Isso durou um bom tempo. Depois, sim, a partir daí, aí eu fui atrás para fazer o curso de radialista. Né? E dando sequência... Que já veio para Sorocaba nesta época, ou ainda era em São Paulo? Então, o meu irmão mais velho, o Di, né? Ele, o Edmilson, 4 anos mais velho, ele trabalhava numa empresa aqui em Sorocaba, na Pirelli, que fabricava pneus e tal, e ele tinha um salário legal, o salário dele era bom. E conversando em casa com a minha mãe e tudo mais, ele falou assim, não, vai e faça. Mas, Di, é caro. Não, faça, eu vou pagar. Aquilo me encheu de esperança de novo. Falei, não, então eu vou fazer. E eu fui atrás. E nesse meu tempo,
o curso veio para Sorocaba. Na família já te incentivavam também? Não, você tem voz boa, vai lá. Não. Da família, assim, com timbre de voz, não tem ninguém na família. Mas na minha família, o meu filho tem timbre de voz. Tanto é que o desejo dele também, né, futuramente é fazer dublagem. Inclusive ele faz algumas dublagens, é muito interessante. E ele leva bem. E ele tem um timbre de voz muito bom, muito bom. E não é só isso. Não só na minha família, né, sendo o meu filho, o meu sogro também, se você me permite, né, vou prestar uma homenagem a ele aqui, porque, né, ele infelizmente ele já partiu para o outro plano. José Menino Bueno, radialista. José Menino Bueno, radialista, o pai da Silmara. Eu tive o prazer de conhecê-lo, de tê-lo como meu sogro, mas também como meu segundo pai. Ele trabalhou na Rádio Clube, a famosa PRD7, né? Uhum. PRD7, que já era Rádio Clube, né? Inclusive eu tenho uma foto dele aí que eu te mandei. E é um profissional fantástico também, uma pessoa boníssima, aprendi muito com ele, né? Deixou aí muita saudade. E a partir daí, né, essa coisa na família, como você perguntou, ninguém falava isso. Não, vá, faça. Mas o meu irmão, né, sendo irmão, ele falou assim, não, ele quis me ajudar. Ele falou, é o seu sonho, é o que você quer, eu vou te ajudar. E o curso veio para Sorocaba. O curso vindo para Sorocaba, eu fui atrás. Só que eu não consegui entrar na primeira turma do SENAC, né? Curso de radialista do Senac. Pela seleção ou porque não deu tempo? Não deu tempo. Eu fui atrás, tinha que pagar a inscrição e tal, não deu tempo, não consegui. Mas eu consegui fazer para a segunda turma. Participei lá no auditório, né, daquela pré-seleção que tinha. Processo seletivo que não era fácil. Não né? era fácil, tinha muita gente ali com potencial. Lembra de gente lá com potencial que fez o curso com você? Que fez o curso comigo, Priscila Pellini. A Priscila Pellini, o Beto Camurça fez também. Eu acho que o Norberto, né, infelizmente o falecido Norberto Nord, acho que ele fez o curso comigo também. E o interessante é que os profissionais da época que ensinavam a gente, que davam aulas lá, eram profissionais de fora. São Paulo, Campinas, gente assim muito gabaritada, que passava assim tudo que podia para a gente, né? Eu aprendi muito. Aprendi com os professores, aprendi com os amigos de classe e foi muito bom. Consegui fazer o curso, né? A segunda turma em Sorocaba eu participei. E a partir daí, no finalzinho do curso, a Priscila, que já trabalhava na Rádio Cacique, FM, me agarrou, né? E tinha uma outra pessoa também que trabalhava na Rádio Vanguarda, também me ofertaram 2 ofertas de emprego aí então. Uma oportunidade para você começar a trabalhar no rádio. 2 oportunidades, Lu, Rádio Vanguarda FM e Rádio Cacique FM. Na mesma época? Na mesma hora. Aquele cidadão lá que não conseguia, ou comia ou pagava o curso, né, de calcinha curta, tal, a camiseta furada, do nada, de repente, com o vozeirão, 2 ofertas de emprego. E aí, qual que você escolheu? Graças a Deus. Aí eu fui pelo que eu já conhecia, porque a Rádio Vanguarda eu não conhecia nada, né? O Salomão Pavilovski tocando a rádio Vanguarda AM FM, mas eu só conhecia Salomão Pavilovski de nome, eu não sabia quem era, nunca tinha, eu tive o prazer assim na época de conversar com ele pessoalmente, só sabia quem era. E como eu já conhecia a Rádio Cacique, né, já tive aquele contato com a Zilá, com os outros profissionais da época, eu optei pela Cacique, por já conhecer a Rádio Cacique, a estrutura, as pessoas, tal, e fui para a Rádio Cacique, isso em novembro de 86, Requinho, servindo o TG 02040, junto com o Fernando Negrão, né, que também estava comigo. Eu optei pela Rádio Cacique, isso em novembro. E ali eu tinha que administrar TG, trabalho e o meu estudo. Que nessa época eu fui para o curso técnico, que você também fez, eletrotécnica no Rubens e Varia. Eu tive que administrar esses 3 na mesma época. Então, assim, do 0 a 100, né? Acelerou em alguns segundos. Em alguns meses ali, mudou muito a minha vida, Lu. Mudou muito a minha vida. Então, eu acordava de madrugada para ir para o TG, saía do TG, tinha que estudar, depois eu tinha que trabalhar, tinha que administrar isso. Como é que foi chegar lá, Ederson? Fazer o curso de radialista é uma coisa, a teoria é uma e na prática é outra. Como é que foi chegar lá e fazer um estágio para entrar, ou você já entrou falando o que você queria na rádio? Na rádio? Só uma observação, a gente gravava as famosas fitas videocassete, né? Que quando você fazia o curso, o professor colocava a sua fita no gravadorzinho e dava play rec. E ia passando os exercícios, as coisas que você tinha que fazer. Quando eu me ouvi de verdade, com som de qualidade, eu entrei em choque. Não né? gostou da sua voz? Nossa, sou eu? Não. Era um
Posso falar? Eu achei bonita, linda a minha Porque voz. muita gente não gosta da voz, né? Então, eu achei linda. Falei, não sou eu. Eu não acreditei que eu era aquilo ali. Aquela voz que eu estava ouvindo era a minha voz. Falei, meu Deus. Porque com qualidade, né? O equipamento de som com qualidade, a sua voz com qualidade, num fone de ouvido com qualidade. Eu fiquei espantado. Falei, meu Deus, é tudo isso? E assim, eu fiquei, né? É incrível. Você fica num estado de excitação muito grande. E quando eu fui para a rádio, primeiro, eu não pude escolher horários. Claro, óbvio. Eu fui na janela que tinha. E qual era a janela, Lu? Madrugada. Madrugada, vamos ser coruja. Fazer o locutor cuco, falar a hora certa. Então assim... Mas o interessante é que antes de eu começar a fazer locução, eu fui aprender a operar, né? Porque na época a rádio era disc jockey, né? DJ. Eu fui aprender a operar. Eu sempre acompanhando, porque eram aqueles famosos acais de rolo, né? Tinha uma mesa, não sei se era Rádio Lab, não lembro a marca da mesa. Audioline. Audioline, gigante. Audioline azul. Aquela azulzinha, né? Aqueles botões mecânicos, tal, tudo mecânico. E você tinha uma mesa gigante, acho que de 8 ou 10 canais na sua frente. Você tinha um microfone que você não podia usar. Você tinha 2 picapes, né? E as famosas caceteiras, né? Que eram os cassetes. Cartucheiras. As cartucheiras, isso. Top Master. Top Master. Eu lembro de todos os nomes, interessante. E aí eu sempre acompanhei. Eu estudei, eu li bastante sobre isso. Você aprendeu bastante. E eu comecei a acompanhar, ver como funcionava. Engraçado que eu fazia o famoso atrás ali, tipo, faz aqui, solta ali, aperta ali, vai para lá, porque você tem que decorar, né? Essa coisa do decoreba. Então eu ia fazendo junto para tentar decorar. Num belo dia, que era tudo gravado, Lu. Então tinha um programa das 6 às 7, que era tipo as 10 mais, as 12 mais, cacique, não sei o quê, não lembro. E era tudo gravado. O locutor gravava a entrada do bloco, a saída do bloco, tinha um outro rolo do lado que era a hora certa, tinha os comerciais e as vinhetas nos cartuchos e tinha as músicas nos famosos LPs. É tudo artesanal, né? Um por um. Lu, mas aquilo te ensina de um jeito. Aquilo te deixa tão gabaritado, meu amigo. Porque você, quando é disc jockey, você tem que falar ao mesmo tempo, atender o telefone, soltar, às vezes, uma gravação de alguma coisa, soltar cartuchos, escolher o ponto exato da música, enfim. Você faz aquilo, quem vê de fora não acredita, né? Até as pessoas brincam, tipo assim, a mulher consegue fazer 5, 10 coisas ao mesmo tempo, homem não. Só que quando você trabalha numa rádio, meu amigo, eu não sei se você acaba virando mulher, né? O seu lado feminino aflora, você tem que fazer 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo. Tem que estar muito atento, né? Muito atento a tudo, Lu. Mas é tão assim, é tão automático que não acontece falhas, né? Você já foi operador durante muito tempo, né? Você é muito gabaritado nisso. E você faz de um jeito assim que, às vezes, você consegue fazer até outra coisa fora daquilo ali. Uma pessoa vem conversar com você, você está fazendo e conversa com a pessoa, tipo, tá, não sei o quê. É muito automático. E é muito gostoso isso, né? Quem está lá fora, quem está ouvindo, não vê isso. Hoje não. Você acaba decorando até os textos dos comerciais, Tudo. você sabe. Eu consigo, por exemplo, saber um tempo, tem 3 minutos para você falar. Eu coloco na minha cabeça como se fossem 6 comerciais e eu consigo... É o cronômetrozinho que a gente... É engraçado isso, segundos, né, Lu? Isso desperta na gente que você sabe o tempo certo, né? Hoje você tem tudo digitalizado, tudo bonitinho e tal, né? Aquela longa listagem toda você tem. É muito fácil fazer hoje. É mais ou menos como a agenda telefônica. Quando não tinha, a gente decorava os números. Exatamente. Mais ou menos isso. Hoje você não sabe mais telefone de ninguém. Não. E aí, Lu, foi assim. No belo dia faltou operador, meu amigo. Não era o Luizinho Rosa na época, não era. Faltou o operador do FM que ia soltar esse programa das 6 às 7. Chama o Ederson. Eu estava lá. Viu? Solta aí, faz aí. Falei, não, faz aí. Trancaram a porta. Trancaram não, fecharam a porta do estúdio. Se vira. 5 minutos para começar, meu amigo. Põe tudo no ponto. E eu tremia. A mão suava. Ai, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora? Eu já sabia, mas eu nunca tinha feito. Beleza, deu o horário, pá. Solta, o locutor fazia a abertura do programa e não sei o quê, chamava o bloco, a música já estava pronta, soltava, tirava, colocava em queue, né? Só você ouve, colocava em queue. Pré-escuta, né? Queue é pré-escuta. Pré-escuta. Você ouvir antes de colocar no ar. Desculpa, gente, tá? O queue é pré-escuta, só você ouve, né? Deixava pronta a próxima locução, deixava pronta, você sabia mais ou menos, aquela coisa do reloginho, né, Lu? Você sabia mais ou menos quanto tempo ia levar, soltava a hora certa, deixava pronta. Às vezes dava um errinho de 1 minutinho, mas era, né, aceitável, né? Você deixava já a hora certa pronta, belezinha, já calculava tudo ali na cabeça, a vinheta pronta e música e tal.
Fui fazendo, tremia. Aí depois de 45 minutos, quase no final do programa, aí eu me acalmei. Mas aí tudo bem, já passou. Tipo assim, né? Pode falar? Perdeu o cabaço. Exatamente. Pronto, meu amigo, você não é mais virgem, agora você é um operador. Então você começou, na verdade, como operador de áudio lá. Sim. Primeiro, para a rádio que ficava 24 horas por dia, precisava de uma pessoa lá, precisava alguém para cuidar, ou seja, um guarda, né? E não podia dormir. Então davam esse tipo de trabalho para a gente. Não é isso? E como é não que aperte foi? esse botão. E como é que foi, Ederson, depois de um tempo, você ali como operador e o microfone na sua frente, você queria falar? Você falava fora do ar também, ficava treinando fora do ar? Isso treina, a gente treina bastante, né? Porque inclusive assim, né? É o famoso retorno, né? Muita gente vê aqueles cantores antigos, né? E o cara tá cantando e tá assim, né? Você fala, o que aconteceu? Tá com dor de ouvido? O Zé Rico fazia muito isso, né? Do Milionário Zé Rico. Sim, Milionário José Rico. O que aconteceu? Tá com dor de ouvido? Tem um problema no ouvido? Então ele fica segurando, a voz dele tá, né, incomodando? Não, isso aqui é um excelente retorno. Para você que está em casa aí assistindo, faz isso, ó. Coloca a sua mão como conchinha aqui assim e começa a falar. Você ouve nitidamente a sua voz. É fantástico. E aí você está lá, né, o famoso, né, making off ali, você começa a falar, você começa a se ouvir e tudo mais, tal, e fui treinando. Mas logo depois, logo depois surgiu o horário da meia-noite às 3 da madrugada. Né? Porque naquela época, né, o guarda trabalhava até às 3, né? O vigia trabalhava até às 3. Então eu tinha a chave da Rádio Cacique, 3 horas da manhã eu encerrava a programação, só que o AM continuava, Lu. Né? Tinha o famoso Curiango na época também. Canta Curiango. Qual era o nome dele, Lu? Leão Bogossian. Leão. E às vezes, eu quando fazia o programa lá, um pouco antes de ir embora, eu ia para o AM. Né? Acho que talvez algumas vezes eu encontrei você lá, nessa época, não sei se você fazia o Curiango, mas eu ia lá ver o Curiango. Não o Curiango, o pássaro, o apresentador, o Leão. E o Leão estava lá. Tipo assim, na mesa, né? Ouvindo a musiquinha dele e tal. Aí o famoso, né, o operador, tipo, dava o toquinho dele. Para quem não lembra, o Leão Bogossian era professor e trabalhava muito durante o dia. Então ele anunciava a música, ele falava, canta, Curiango, canta. Aí tocava a música, ele dava aquela cochilada no estúdio, né? Que era um horário que até 1, 2 da manhã. Ele falava canta pássaro, né? Falava, canta pássaro, canta. Canta Curiango. Curiango também ele falava, mas às vezes ele falava pássaro. Canta Curiango. E eu ficava lá para ver, porque aquilo, né? Eu achava interessante, eu achava muito curioso, eu achava legal também, porque era alguém trabalhando de madrugada. E Lu, e você sabe, quem já trabalhou de madrugada, meu amigo, não é fácil. Por falar em madrugada, você tinha carro nessa época ou você ia a pé para a rádio? Tinha um carro amarelo, grande, estava escrito nele assim, Vima. Entendi. Viação Manchester. Viação Manchester, meu amigo. Mas de madrugada não tinha. E aí, como é que fazia? Na verdade, por isso que eu ficava lá ouvindo, né, assistindo e ouvindo o Leão, porque eu esperava dar 4 horas da manhã, que é quando chegava o primeiro busão ali no mercado municipal, porque ali parava o busão no mercado municipal. Linha Barcelona. Eu pegava o primeiro ônibus, 4h20, encostava ali o primeiro ônibus, e eu embarcava, chegava em casa, nessa época servindo, eu não ia dormir, eu já ia me preparar, fazer barba, arrumar o cinto, polir o cinto, limpar coturno para poder ir para o TG, para o tiro de guerra. E aí depois, quando eu voltava do tiro de guerra, eu dormia um pouco até a tarde, até a hora do almoço, mais ou menos. Depois, né, eu ia estudar, depois eu ia trabalhar. E a essa vida era a minha não rotina. é fácil para um radialista, principalmente no início, né? Não é nada fácil. Agora, tem uma coisa, Ederson, que é muito importante, que é a primeira vez que você abre o microfone, quando surgiu a oportunidade, você é o locutor, você é o operador, é você e uma multidão que você não sabe quem é. Como é que foi a primeira vez? A primeira vez como operador, não, olha... Foi gostoso, gostei muito. Tremeu, suou frio, mas foi gostoso. É a famosa cachaçinha. E quando eu comecei, é bem assim, Lu, você começa dando uma hora certa, fazendo uma frasezinha, né, anunciando um blocozinho, desanunciando um bloco de músicas, falando um slogan da rádio. Começa assim, né? Porque você tem que ir devagar, porque você pode se atropelar, você pode ficar nervoso, e você fica nervoso, né? E você está se ouvindo num fone de ouvido. E você tem que ter essa técnica de você se ouvir e não se
confundir, não se atrapalhar com a sua voz dentro do seu ouvido. Porque é uma coisa que você tem que aprender também. Não é simplesmente você colocar um fone e sair falando, porque isso te atrapalha. Quando você está se ouvindo, você se atrapalha, você se confunde. Aí você aprende essa técnica. E fui aprendendo, fazendo de madrugada. Mas tem aquelas pessoas que estão trabalhando de madrugada, que estão acordadas de madrugada, aquelas pessoas que estão acordando para ir trabalhar de madrugada. Então você tem essa audiência, que é uma audiência muito fiel, muito gostosa. Pode não ser assim quantitativa, mas é uma audiência qualitativa e é muito interessante. E surge aí amizades, enfim, é muito gostoso. Quando você abriu o microfone, além de tremer, fez alguma coisa que não devia? Falou o nome errado? Ou foi direitinho? Isso me fez lembrar, você conhece um locutor chamado Anderson Santos? Sim. Você já viu o Anderson Santos assim? É que não vai pegar minha perna. Ah, tá pegando. Você já viu o Anderson Santos falar sem isso aqui estar se movendo? Não, se travar a perna dele, ele para de falar. Lembra que surgiu essa brincadeira? Trava. Parou de falar. Parece que a voz dele está na perna, Anderson. E César Lante também é É só um assim. comentário, tá? Porque você é um senhor profissional, meu amigo. Mas é aquele cacuetezinho, aquela coisa, né? Eu tremia também. Eu fazia um pouco da perna. Mas isso foi por um tempo e depois parou. Mas fora isso, não tinha essa coisa que você... Ah, caneta. Você pegou esse vício da caneta? Que você tinha que ter uma... Quem que fazia isso? Tinha uma pessoa radialista que tinha que ter uma caneta na mão. Se não tivesse uma caneta na mão, ele não falava. Paulo Roberto Júnior. É o Paulo Roberto? Faz isso também. Não, se não tiver uma caneta na mão dele, para ele ficar fazendo isso aqui, ele não fala. Exatamente. Então você cria, né, esses artifícios para você, né, desbloquear a sua mente, desbloquear a sua voz, enfim, para você sentir segurança. E operadores de áudio sempre tinham uma caneta também para voltar a fita, né? Isso é coisa de velho, viu, gente? Para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo, as canetas servem direitinho numa fita cassete para passar para frente ou para trás, para deixar no ponto. Outra utilidade da caneta, Lu, qual é? Calma, gente, calma onde é? Aqui? Ah, desculpa. Não é isso que estão pensando. Para fazer também os exercícios, né, de fono, para destravar Despregar a língua, né? Essa prega que a gente tem embaixo da língua, quando você não exercita, essa prega ela fica muito assim, é o músculo, né, que você não exercitou. Essa prega ela fica muito curtinha. Lu, essa prega fica muito curtinha. O lance da caneta, assim, não é muito recomendado, tá, gente? Mas eu fiz muito isso, muito. Com a você caneta. põe a caneta na caneta, você pega a caneta, põe ali e vai falando. Isso vai esticando essa preguinha. Depois que você tira, além de muitos outros exercícios que você acaba fazendo, né, para você ter essa... Inclusive, eu sempre tive 10, tá? Quando eu fiz o curso de radialista. Vânia, se a Vânia estiver assistindo aí, valeu, Vânia, obrigado. A Vânia Lopes Rodrigues, acho que esse é o nome dela, ela é fonoaudióloga, e ela deu essa disciplina para a gente. Cara, ela sempre me deu 10. Eu tenho, inclusive, lá o meu registro, lá, meu diploma de radialista, fonoaudiologia, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Todo exercício que ela mandava fazer, eu fazia e fazia muito bem, Lu. Eu já não posso falar a mesma coisa do curso de radialista. Agora, Ederson, com todos esses exercícios, né, com essas locuções da madrugada, com esse vozeirão, como é que eram os fãs na madrugada ligando aquelas vozes das moças? Oi, tudo bem? Que voz linda você tem. Olha, Lu... Você foi muito assediado como locutor em rádio, ainda menino, né? E ficava encantado com aquilo lá. Como é que era isso, essa sensação de ser reconhecido pela voz, tanto pelas meninas, pelos meninos? Isso te dava algum tipo de prazer? Fala, puta, eu estou sendo reconhecido agora. Como, né, você ainda está no meio e você sabe disso. Assim, não é um meio muito bem remunerado, né? Como eu acredito, como você também, como os outros profissionais da área, acredito que deveria ser. Então a gente ganhava, né? O salário era um salário bem, né, fraquinho e tudo mais. E às vezes, inclusive eu, quando comecei a ter o meu salário na rádio, para eu comprar uma calça jeans, né, Lu? Né, que na época tinha aquelas marcas que todo mundo queria, né? Pode falar uma marca aqui, Lu? Pode, não tem problema. Marca X, né? X, Fiorucci, né? E a Luigi, lembra da Luigi? Exatamente. Lá embaixo, lá na Braguinha, enfim, eram as duas marcas ali que brigavam muito, né? Muito concorridas ali. E para comprar uma calça eu tinha que pensar, e naquela época não tinha essa questão de parcelamento, não, parcela em tanta, não. Você tem dinheiro? Ou tinha dinheiro ou era o carnê, né?
Era assim, geralmente assim, compra, tem dinheiro? Tem. Mas sabe que eu consigo pagar? Não. Então, eu vou juntar um dinheirinho e tentar comprar à vista. Então, assim, para comprar uma calça era muito difícil, gente. Era muito difícil. E essa questão de salário sempre pegou, né? Mas o outro lado compensava que era reconhecido. Exatamente, porque na época, né, eu trabalhei na Cacique, depois eu fui para a Rádio Vanguarda, e depois da Vanguarda eu acabei indo para a Metropolitana. Aí que entra nesse ponto que você falou da questão do reconhecimento. Porque até então você é um locutor em off, né, dentro de um estúdio falando, e você fala o seu nome, tá? Você entra, bom dia, aqui é Ederson Paz, vamos ficar juntos até às 5 da tarde, com muita música e coisa e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. As pessoas sabem quem é que está falando, né? Você fala o seu nome. E na madrugada tinha um pouco mais de interação, Sim. mais tranquilo para falar, né? E as pessoas usavam o telefone para se comunicar, pedir música, mandar alô. Nesse sentido, Ederson, que eu pergunto se as pessoas falam, nossa, que voz bonita você tem. E aí também pintam, além, né, dos elogios, pintam as cantadas, né? Recebeu cantadas aí de ouvintes na madrugada? Sim, sim, muitas cantadas, alguns casos que aconteceram, é tudo consequência, né, do profissional que está ali. Encanta, Lu, encanta. Até hoje encanta, né? Você tem um profissional, que rádio hoje você tem imagem, rádio antigamente era voz. Inclusive até um ponto interessante aí das pessoas imaginarem como era Luizinho Rosa, como era Ederson Paz. Depois você me diz, quando as pessoas ouviam a voz do Ederson Paz, elas imaginavam quem? Um moreno, 1,90 m, tá? Cabelo escuro, talvez um bigode, e forte, robusto, e nem imaginavam que era um franzino de 1,73 m, pesando lá os seus 50, 55 quilos. Seco, com fome. Com fome, duro, né? Sem dinheiro no bolso ali. Mas até aí, então, as pessoas não te veem na rua. Quando eu comecei a apresentar eventos, né, porque as rádios tinham os eventos, quando eu comecei a apresentar eventos, né, aqueles eventos que tinham nos clubes, que você vai lá fazer a apresentação, você vai representando a rádio, coisa e tal, dando brinde, aquela coisa toda, aí que as pessoas começam a ver quem é. Você passa a ter uma imagem. Uhum. Até então você é uma voz. Existe essa magia que tem no rádio, né, que às vezes você está lá falando, as pessoas criam uma imagem, né? E quando vê a imagem do cidadão, e aí, como é que foi? Fala, pô, eu achava que você era desse jeito e não é. Em princípio, você vê que existe uma certa decepção. Porque é uma imagem criada. Todo mundo cria uma imagem. E quando vê você pessoalmente, fala assim, meu, é ele? É esse magrelo, hein? Ah, tá. Então quebra um certo encanto, mas ao mesmo tempo as pessoas falam assim, que legal, conheço ele, né? E é interessante porque quando eu comecei a fazer, né, essa questão de eventos, de shows, quando eu fui para a Rádio Metropolitana, né, que hoje não existe mais aqui em Sorocaba, a Rádio Metropolitana, a Metropolitana, mesmo sendo uma rádio tudo gravado, você lembra, né? A Metropolitana era tudo gravado. Eu cheguei a apresentar o Jornal da Metropolitana, junto com o Cláudio Dias, né, Mânlio Mora. A gente fazia a apresentação de manhã. Que foi a época em que a Metropolitana veio com uma nova proposta. Sim. E acabou explodindo em audiência, né? Muito. Eu fui chamado, fui convidado a trabalhar lá. E eu comecei a apresentar, né, o jornal e depois eu ficava lá como locutor do horário, embora tivesse gravado as coisas todas, tal, mas eu sempre estava entrando no meio da programação para, de repente, fazer um flash, alguma coisa. E tinha, né, aquele famoso Uninho, era o Uno na época, Luizinho? Era o Uno, né? Era um Uninho que tinha na época, que era o Uno de flashes. Ele ficava na rua, tinha um rádio, né? Uma rádio, eu não lembro qual é a frequência que era usada, mas era um radinho que usava no carro, que recebia na rádio, no estúdio, e colocava no ar. E eu não saía do centro. Então eu parava o carro em determinado ponto, saía do carro, puxava aquele famoso espaguetão lá de dentro, esperava a deixa, né, que geralmente estava ali no rádio do carro, esperava a deixa e ficava ali. Aí para a Metropolitana, vamos direto agora, tal, nas ruas, com o Ederson Paz, que está lá na Braguinha, na Barão, não sei aonde, coisa e tal. É isso mesmo, apertava o botãozão, ia, meu amigo. E cronometrando na cabeça, né? Cronometrando na cabeça, porque você tinha um tempo certo, né? Porque era tudo gravado. E geralmente tinha aquela coisa de puxar também, né? E eu ficava lá, blá, 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 Metropolitana, sucesso, lá, e encerrava. E aí voltava a programação, coisa e tal, não sei o que, e isso foi. E as pessoas te viam na rua.
Ah, é ele? Ah, é ele. E teve um evento que isso marcou muito, Lu, marcou muito, muito, porque envolve criança. Eu estava ali na Praça Fernando Prestes, fazendo um evento, coisa e tal, fazendo flash e tal, não sei o quê. Aí eu encerrei o flash, veio uma menina, sei lá, 8, 10 anos talvez, e tinha muita bexiga ali na hora ali e tal, ela veio com uma bexiga. Aí dá um autógrafo. Ela pediu um autógrafo na bexiga. Que as pessoas pediam, né? Você não furou a bexiga dela com a caneta, não furei. Né? Não Pediu na acabou com o sonho roupa, dela. pediu no papel, pediu um autógrafo. É legal isso, né? Porque é o reconhecimento. Isso é muito gostoso. E na hora ela não tinha o quê? Ela tinha uma bexiga na mão. Dá um autógrafo, dá um autógrafo. E essa situação era muito interessante, que era papel, caderno, bexiga, roupa no corpo, qualquer situação, né? Uma época muito interessante do rádio. Muito gostosa. E você marcou muitos encontros com as pessoas, ouvintes, que gostavam da sua voz? Você está tomando uma linha meio tênue, né? Uma coisa, mas não é assim, é coisa do passado. Coisa do passado, já passou, né? Dona né? Silmara, que desculpe, mas a gente tem que perguntar se já caiu no conto do vigário, já deu conto do vigário também com um vozeirão desse. Né? As moças se apaixonavam, trocavam de roupa, falavam, eu tô com roupa azul, ia com roupa vermelha, por exemplo, né? Ouvintes, as tigresas da madrugada que ligavam perguntando. Você já deu esses golpes aí também, Ederson? Não. É assim, tinha alguma coisa a perder? Tinha, mas a gente sabia dispensar também, né, Lu? Aquela coisa, tipo assim, não te agradava, não era algo assim, ou a pessoa... Porque tinha essa coisa também, né, Lu? Se você falar a verdade, legal. Vamos namorar, vamos paquerar, vamos fazer alguma coisa. Mas quando tinha mentira no meio, né, a gente já dava na lata, né? Pelo menos eu era assim, tipo, já dava na lata, viu? Você falava que era isso, e não é, né? Às vezes ficava uma amizade, coisa e tal, beleza. E o contrário também, você falou que era alto, locutor, ganhava bem, chega lá, não tem dinheiro para pagar um cachorro quente ali na praça. Eu nunca menti, Lu, nunca menti. Eu falei assim, viu, não sou bonito, não sou, de repente, o que você está imaginando ouvindo essa voz aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Mas essa coisa do encanto, Lu, acho que deixava a gente bonito, né? De você ser um profissional de rádio, de você ser um locutor. Acho que deixava a gente bonitinho. Isso valorizava, a gente crescia, né? Agora, Ederson, as rádios que você trabalhou, Cacique, depois Vanguarda. Metropolitana. E fez também uma rádio que você, acho que tinha o sonho de fazer, que é uma rádio mais clássica, né? Aí você conheceu outras pessoas com vozeirões, aí você era um deles, né? Lu, eu tive o prazer, não só de ensinar os mais novos, né, que estavam entrando em rádio e tal, eu podia ensinar alguma coisa, que isso é muito gostoso, mas eu também tive o prazer de aprender. E eu aprendi muito com excelentes profissionais, né? E eu tive o prazer de inaugurar, não eu fazendo a inauguração, mas eu ser um dos locutores que estavam inaugurando a rádio. Foram 2 rádios em Sorocaba. Uma delas era a Rádio Meridional FM, né? Porque na época era do Teodoro Mendes e tal, que conseguiu a concessão, que era em Votorantim. Acho que na João Walter, ali em Votorantim e tal, era um sobrado gigante. Montaram a rádio lá. Inclusive, acho que era o Tatá na época, acho que foi montar lá, não lembro quem era, acho que ele foi montar lá, que é um cara que monta estúdios aqui em Sorocaba e no Brasil inteiro. E eu fui convidado a ser locutor lá. Na época, isso foi depois da Rádio Vanguarda. E eu fui trabalhar, né? Fui fazer uma das vozes lá. E acho que era o Guedes Júnior também, a Kátia Soares também estava lá. E eu fazia, né? Eu era um dos locutores que apresentava a Rádio Meridional, que era uma rádio bem clássica. Era MPB e clássica, né? Paul Moriá, Ray Conniff, só instrumentais e as músicas brasileiras. Muito gostosa a rádio, muito assim, uma rádio ambiente, né? Que você ouvia nos escritórios, você via nas clínicas, nos dentistas, enfim, era uma rádio muito, tipo aquela rádio assim de escritório, né? De escritório, de elevador. Você vai aquela rádio que toca no elevador? Aquela rádio muito suave, muito gostosa. Trabalhei com José Carlos Nogueira, né, que na época era operador de áudio, depois virou locutor. E eu tive o prazer, né, nessa época, né, na Rádio Meridional, que depois mudou, foi para uma outra casa bem grande ali, ainda em Votorantim, ela acabou mudando para lá. Eu tive o prazer de trabalhar com Nogueira, velho Nogueira. Milton Nogueira. Milton Nogueira, que já foi voz do Brasil.
fantástico, um profissional assim de marca, assim, de qualidade muito alta. E ele me ensinou muita coisa. Não que ele veio para me ensinar, mas enquanto profissional e eu vendo ele trabalhar, aprendi muita coisa com ele. Tive o prazer de trabalhar com ele, né? Não só com ele, com muitos, mas tive o prazer. E a segunda rádio que eu tive o prazer também de inaugurar foi a Rádio Robatos, que foi ali na General Carneiro, né? Que é um grupo que veio de São Paulo. Que era da família Quércia, né? Eu acho que era da família Quércia, que teve a concessão aqui em Sorocaba, montou a rádio, foi convidado também, né? Fui convidado a trabalhar lá, acho que isso antes da Rádio Metropolitana, fui convidado a trabalhar lá e tive o prazer também de ser uma das vozes que inaugurou a rádio. Agora, com essa voz bonita, Ederson, que você tem, chegou em Sorocaba uma TV, né? Foi inaugurada uma TV afiliada à Rede Globo, a TV Aliança, e você foi uma das vozes principais desta TV. Como é que foi para você sair do rádio e fazer locução para a TV? Difícil, é outro mundo, é mais complicado, é mais fácil, a regra é diferente. Como é que foi isso? É diferente, Lu, porque na verdade o SBT veio acho que uns meses antes, né? Abriu aqui em Sorocaba, começou, no caso, a transmitir, o SBT TV Sorocaba, a transmitir acho que um pouquinho antes da transmissão oficial da TV Aliança Paulista. A TV Aliança Paulista começou aqui, acho que em outubro, né? Ali no centro, no prédio que ainda existe lá, a famosa garagem automática, né? Quem tem carro, quem já teve carro, acho que sabe onde fica, que é ali do lado da igreja, né? Da igreja matriz. É aquele prédio que você tem elevadores, né? Que o carro entra no elevador e vai ali estacionando nos andares. E a TV Aliança Paulista era em 2 andares, no 10º e 11º. E na época, Lu, olha que interessante isso aí. Eu estava apresentando um show no Sorocaba Clube, que era era cover, ultraje, não era ultraje. Ah, caramba. É uma dessas bandas de rock dos anos 80, 90. Dos anos 80, exatamente. É Eduardo e Mônica, o... Legião Urbana. Legião Urbana, obrigado, Lu. Legião Urbana cover. Eu apresentando Legião Urbana, entrava no palco, dava prêmios, camisetas, tal, não sei o quê, porque era pela rádio, né? Na época era a Rádio Metropolitana. E eu estava lá representando a Rádio Metropolitana, fazendo a apresentação. De repente, um cara chamado, né, de sobrenome Machado, me chamou na mesa dele. Machado era um repórter do SBT São Paulo. E ele estava aqui em Sorocaba, na casa dos pais dele. Por quê? Machado, um repórter estressado de São Paulo, teve um infarte com 27 anos de idade. E na época eu tinha 20, 21. Ele teve um infarte, quase morreu, e o médico falou, vá descansar. Vá para o interior. Você pode morrer. E ele veio para a casa dos pais em Sorocaba, me vendo apresentar, gostou. Me chamou, escuta, você não quer fazer televisão? Falei, quase aquela história do rádio, sabe? Como assim fazer televisão? O que é isso aí? De novo, eu vou consertar mais uma novidade, meu Deus, e agora, né? Aí ele me chamou, tal, a gente conversou, eu falei assim, eu conheço o pessoal de TV aí, posso indicar você? Eu falei, por favor, meu amigo. Porque na época, Lu, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu tinha um sonho, né? Não só ser radialista, I have a dream. mas eu tinha um sonho, exatamente. Eu tinha um sonho de trabalhar na Rede Globo. E eu falei, um dia eu vou trabalhar na Rede Globo. Sabe aquela coisa, tipo, Claro, eu vou... você quer seguir carreira, quer ter um norte aí, né? Coloquei isso na minha mente, falei, não, eu vou, um dia eu vou trabalhar na Globo, um dia eu vou trabalhar na Globo. E essa oportunidade apareceu dentro de um clube, apresentando um evento. Clube Sorocaba, apresentando lá o Legião Urbana Cover. Essa pessoa do nada me chamou, a gente sentamos ali na mesa, conversando, trocando ideia e tudo mais. E aí no dia seguinte, Lu, acho que no dia seguinte, 2 dias depois, ele me ligou, né? Tinha o telefone fixo em casa, né? Não tinha celular, mas tinha o telefone fixo em casa. Ele me ligou, entrou em contato com um amigo meu, que também, né, eu apresentei para ele na época, e o meu amigo falou assim, viu, fulano quer falar com você, o Machado quer falar com você. Aí eu fui, marquei um encontro com o Machado, a gente conversou, falei, viu, você tem um currículo pronto? Falei, não, mas eu posso fazer. Agora imagina, eu fazia um currículo naquela época. Máquina de datilografia. Máquina de escrever, aquela coisa toda, não sei o que, fiz o currículo. Beleza, consegui fazer. Agora você vai lá naquele prédio, vai no 10º andar, procura um cara chamado Arísio Coutinho,
um remador do Rio de Janeiro, um cara de quase 2 metros de altura, com 2 metros de largura, um cara grande, gigante. Conversa com ele, fala que eu te mandei lá. Ele está te esperando. Beleza, fui lá. E assim, né, Lu? Pela tremedeira e tal, televisão, meu Deus, será que eu dou conta? Fui. Levei meu currículo. A Cristiane, acho que era a recepcionista na época. Queria falar com a Arísio Coutinho, coisa e tal. Ele está te esperando. Meu Deus, me esperando? Como assim, né? Como assim, cara? O sonho foi mais rápido de ser realizado do que você imaginava. Lu do céu, você entra num estado assim de tremedeira, de medo, de êxtase, é muito louco. Para quem começa hoje, por exemplo, está começando em rádio, televisão, vai ter esse frio na barriga? Você acha que vai acontecer? Ou essas pessoas já saem um pouco mais preparadas dos cursos de rádio, televisão, jornalismo, de faculdades? Eu não digo preparado, Lu, mas eu acho que tem muito a ver, porque hoje você tem muita opção. E o imediatismo hoje, eu acho que tira um pouco desse brilho que a gente viveu. Eu acho. Não assim mais, menos preparado. É que assim, na época a gente teve que ser forjado aonde, cara? Na madeira, na pedra. Frio. Né? Ferro frio. Ferro frio, aquela coisa assim, era complicado, era muito difícil, era tudo mecânico, era tudo assim, tipo, não, tem que dar um jeito, tem que fazer. Hoje não. Hoje, com o fato de você ter né, tudo digitalizado, tudo mais pronto, né, os veículos, a internet, tudo isso facilitou muito. Assim, dá um preparo, eu acho que dá um preparo maior, talvez, para o profissional, mas acho que tira um pouco desse brilho que a gente viveu na época. Eu acho. E você chega na TV na época era Aliança, né, TV Aliança, e aí, começa a falar o que lá? Né? Para que você foi contratado lá, Ederson? E aí eu cheguei, entrei na salinha lá, porque é assim, é tudo adaptado, né? Porque TV na época, rádio, tudo era adaptado. A TV Aliança Paulista, que hoje a TV tem, não é o que é hoje, né? E aí o que acontece? Quando a emissora vem para uma cidade, é tudo adaptado, né? A Vanguarda também foi adaptada e tudo mais. E aí você chega, é tipo assim, um escritório com divisórias, né? Aí você tem a parte técnica lá, que é tudo adaptado também. Aí você tem uma antena, você tem transmissor, enfim. Perdão. Sentei e comecei a conversar com o Arísio Coutinho. E o Arísio, porque não sei o quê, porque é isso, porque blá, 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 conversando comigo e tal. E eu ali acanhadinho, né, cara? Porque eu fiquei uma criança perto dele, né? Piquititico, aquela coisa toda. E nessa época eu já tinha, foi em 90, eu já tinha quase 23 anos aí. 22 para 23 anos. Aí ele me pegou, né, praticamente me pegou pela mão, falou, deixa eu mostrar a emissora. Aí ele começou a andar pelos corredores e tal, não sei o quê, falou, aqui é a parte técnica, aqui é a central técnica, aqui é não sei o quê, aqui você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu falei, opa, peraí, não entendi o que ele está falando, como assim? E me apresentando e dizendo o que eu ia fazer. Eu não entendi. Você nem perguntou se você queria, está contratado, eu você não vai fazer entendi, isso. Luizinho, eu não entendi, Luizinho. Eu falei, caramba, peraí, não caiu a ficha. Voltamos para a sala dele. E conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, viu, você tem a papelada pronta? Como assim, Arísio? Não, porque no que depender de mim, você já está contratado. Como assim? Não, eu vou conversar com a Rose, do RH. Rosinha do RH. Depende lá do RH. Depende do que a Rose falar, você já está contratado. Aí foi, falou com a Rose, conversei com a Rose, quero isso. Cara, eu não tinha moto, porque se eu tivesse moto ou carro ali, eu saía 200 por hora. Comecei a andar que nem um louco, cara. Vai para cá, vai para lá, documento aqui, documento ali, não sei o que. No dia seguinte, eu levei a papelada toda. Novembro, se eu não estou enganado, acho que o dia 23 ou 28 de novembro de 1990, matrícula, meu crachá, tem até hoje, 031. Locutor de cabine. O que é um locutor de cabine, Ederson, para que as pessoas que estão nos vendo e também nos ouvindo, o que é um locutor de cabine? É um cara que fica, o quê? Numa cabine de estádio de futebol, numa salinha? Que história é essa de cabine? É engraçado, é outro mundo se abrindo, né, Lu? Essa coisa de você se comunicar, né, escondido. Locutor de cabine. Meu amigo, fale para mim, você que trabalha aí, o que é um locutor de cabine? Aí ele mostrou, me ensinou, falou como era. E a partir daí eu comecei a montar os textos, porque a gente tinha, né, como a internet naquela época era muito assim, difícil, precária, você quase não tinha internet ali, tinha uma revista que vinha, tipo, acho que mensalmente, a programação da emissora. Ali então, TV Aliança Paulista.
eu pegava a programação de todos os dias. Eu via o que era, né? E eu tinha um horário para trabalhar. E eu fazia geralmente o quê? Eu entrava quando terminava o programa. Então, de repente, estava o Globo Esporte no ar. Uhum. E depois do Globo Esporte ia entrar a sessão da tarde. O Globo Esporte encerrava, e até hoje, né? Quando o Globo Esporte ou qualquer programa encerra, você tem o roll. Roll aqueles nomes, Os tá, nomes, gente? né? Os Os nomes nomezinhos que vão subindo ali no final do programa, quem é o câmera, quem é isso, quem é aquilo, o diretor e tal, não sei o quê, né? E por final, no caso, o responsável pelo programa. E durante esse roll, fica rolando a musiquinha. Nesse intervalo, 15, 20, 30 segundos, depende muito da janela, né, que o programa tem. A janela é o tempo da programação, tá? Satélites. O tempo que fica essa música tocando lá, subindo os nomes, você tem um tempo lá, 15, 10, vai apagando 20, a luz 30. do estúdio, o apresentador continua lá e tal, não sei o quê, aparece a vinhetinha, aquele logozinho bonitinho, e você tem que falar nesse intervalo. Aí o cara que fica na coordenação, né, o coordenador, ele aperta o botãozinho chamado off, a imagem fica no ar e o microfone, uma luzinha, né, que é o chamado no ar. Aí entra para você um on lá, é sua vez. Acendeu on. Rede Globo Aliança Paulista, canal 33 UHF Sorocaba. Assista agora, Sessão da Tarde, com o filme De Volta para o Futuro. Esse era o seu trabalho. Esse era o meu trabalho, locução de cabine. Em todos os programas você fazia isso ao vivo. Fazia ao vivo na programação. Hoje não é mais ao vivo, né? Não, tudo gravado. Hoje é tudo gravado, mas na época era tudo ao vivo. E se errasse? 5 anos e meio fazendo isso, Luizinho. 5 anos e meio. Se errasse, meu amigo, segue, continua. Não tinha que, desculpa, perdão, retificando, ratificando. Não tinha. Cara, mas era uma coisa muito curtinha, né? Você ficava treinando ali para ficar meio memorizado, para não ter nenhum problema. E outra, no meio disso, gente passando, gente que parava, porque é o famoso aquário, né? Você vira um peixe dentro de um aquário. É uma parede com uma janela de vidro, como a gente tem aqui no estúdio. As pessoas ficam olhando você trabalhando. As pessoas ficavam assim. Como é que foi o primeiro anúncio que você fez na TV Aliança? Qual programa você lembra ou não? Não me lembro, Lu, mas geralmente eu chamava a Xuxa. Eu chamava o programa Xuxa. Calma, o programa Xuxa, não a Xuxa. Era o programa que geralmente eu chamava. No começo eu chamava mais o Xuxa. Como é que seria hoje, Ederson? TV Aliança? Era Rede Globo, Aliança Paulista, canal 33. Tinha que falar todo, né? O prefixo todo. O prefixo todo, tal, não sei o quê. Assista agora Xuxa. Xuxa, programa no parque, não lembro o que é, mas acho que era só Xuxa. E logo depois... Era Show da Xuxa? Show da Xuxa, isso, Lu. E não é um trava-língua? Assista agora, Show da Xuxa. Não, Show da Xuxa não trava, isso é fácil de falar. E logo depois, programa tal. Beleza. Só que nessa época, Lu, o interessante, Luizinho, é que nessa época eu fiz 5 anos e meio. E nessa época eu costumo dizer que eu tinha o AP e o DP. Quem é AP, quem é DP, Ederson? Pelo amor de Deus. Tinha um senhor, na época ele era um senhor de seus 60, 65 anos, um senhor chamado Panessa. Panessa, não, é Panessa mesmo. Era um cara que ensinava não mais, não menos que os locutores da Rede Globo Rio de Janeiro. Então eu já participava da TV Tem. Aí já teve um treinamento para mudar tudo isso, um novo padrão de voz e tudo mais. Então, eu apresentava, né, fazia a locução de cabine, mas aí teve uma época que tipo assim, olha, não tá legal, olha, não tá bom, olha isso, olha aquilo, tal. De repente eu falei, mas viu, o que é? É um problema, vou dizer assim, eu acho que é um probleminha, mas é um vício que você adquire em rádio. Todo locutor de rádio, ele finaliza uma frase ou uma palavra cantando. Segura a voz. Segura a última vogal. Né? Como dizia o meu diretor, porque eu participei do projeto Ícaro também, já participei de teatro, e o meu diretor falava assim, viu, você precisa tirar esse vício de rádio. Falei, qual o vício, diretor? E até de supermercado também. R$25. Era o Mantovani, diretor incrível, que eu vivia brigando com ele, cara. Ele, para com esse vício de rádio, mas que vício? Você sempre estica a última vogal, que não sei o quê. E o locutor de rádio, quando fala com você, é essa coisa, sempre segurando, não sei o quê. E é um vício que a gente adquire. E quando eu fui para a TV, eu tive que parar com isso. Aí veio esse Panessa do Rio de Janeiro,
bater, né, forjar de novo o Ederson Paz para falar direito. Porque até então não estava agradando, né? Aí ele veio e falou assim, me chamou, Salinha, faz assim, faz assado. Não tá bom, faz assim de novo. E vai, e vai, e vai. A vontade que eu tinha de pegar o cara pelo pescoço e falar, chega, não aguento mais. Ou você faz o que o AP quer ou você vai para o DP. Exatamente. Mas DP é incrível é o que... departamento pessoal da firma, né? O RH, passa no RH falar com a Rose lá. Mas o legal, Lu, é que de tanta insistência, de tanto bater na minha cabeça, né? De tanto bater no sentido assim figurado, tá, gente? De tanto bater e forjar, eu aprendi. E ali não só eu aprendi, como eu descobri. Só voz não faz um locutor. A interpretação faz um bom profissional. E a partir daí eu comecei a aprender o que é pedra, o que é ferro, o que é alegria, o que é emoção. Aí eu aprendi a interpretar. Tudo bem, você coloca a sua voz, a entonação e tal, é assim, mas eu aprendi a interpretar, a imaginar, que isso é interpretação, tá, gente? A imaginar o que você está falando, a colocar emoção naquilo que você fala. E aí a minha locução de cabine mudou. Embora fosse uma coisa assim, tipo assim, você vai apresentar um programa, você vai chamar um programa, mas eu comecei a colocar emoção. Aí mudou, aí agradou, né? Na época o diretor aqui era o Alexandre, o diretor regional aqui, e ele gostava muito do meu trabalho, né? Ele era muito amigo do meu irmão mais velho, no caso, e eu sempre estava indo na sala dele para conversar, trocar ideias, tal, e ele sempre me elogiava, né? E isso foi muito interessante também, porque o chefão, quando ouvia o meu trabalho, achava que estava agradando. Isso é bom. E foi essa transformação que aconteceu na época da TV. Agora, Ederson, você fez aí já desde cabine de campo de futebol, né? Muito bom. Chegou até a cabine de TV, se realizou aí tanto na TV Tem, na TV Aliança, fez Record, fez SBT e teve que aprender também parte técnica, gravação, produção, edição, tudo para se ser um profissional que é hoje. Agora, qual é a dica que você dá, e também já encerrando aqui, o que é que você espera para os próximos 100 anos de rádio para essa nova geração? Olha, eu acho que assim, né, a dica é faça se você realmente tem vontade. Seja um profissional, né, de rádio, de TV, de mídia alternativa. A internet está aí, você tem muitos canais que você pode trabalhar, né? Você tem aí as plataformas, os aplicativos, enfim, você tem muito mais recurso hoje, né? Que você pode trabalhar o audiovisual, né? Eu tive que aprender isso também e eu fiz muita coisa também, os meus trabalhos foram também muito em cima do audiovisual. E você aprenda com quem sabe mais com você e aprenda também com quem sabe menos que você, porque pode até parecer bobo, né? Mas como é que eu vou aprender com quem sabe menos do que eu? Aprender assim, a continuar sendo humilde, a continuar sendo uma pessoa simples. Porque graças a Deus, né, como a gente tocou nesse assunto de você que é o Ederson Paz, que você que é aquele locutor, que você que é aquela voz de cabine, você é aquele cara do comercial da TV, eu te vi, eu te reconheci, isso nunca me subiu a cabeça, Lu. Humildade sempre. Graças a Deus, cara. É assim, eu nunca tive ganhos, né? A não ser quando eu fiz campanha política, que eu fiz várias campanhas políticas em Sorocaba. E campanha política, né? Embora é uma coisa muito curta, né? Mas eu consegui ganhar um pouco de dinheiro nas campanhas que eu fiz em Sorocaba. É o que te dá um pouco de grana. Mas e quando eu fazia comerciais, né? Eu apresentando alguma coisa em áudio e vídeo. Também é um cachê muito legal, né? Quando fazia na época. Hoje eu não sei como está esse mercado. Mas não deixe isso subir a sua cabeça. Não deixe essa coisa, sabe, te enganar, você querer se achar, porque eu conheci muitas pessoas, né, que começaram comigo na mesma época, que começaram depois também, que começaram a meio que, sabe, andar de salto alto, terno e gravata, aquela coisa toda. Não saía o personagem do rádio, da TV, da pessoa, né? Exatamente, Lu. Eu conheço pessoas hoje que quando vêm conversar com você, ou quando eu te encontro na rua, mudam. Olá, como é que tá, Ederson? Olá, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Ederson. E aí, tudo bem com você? Cara, não precisa.
Seja você igual a gente aqui conversando, sabe? Eu não preciso ficar impostando a minha voz. Você teceu 400 elogios, agradeço muito, agradeço a Deus por isso. Eu acho que eu tenho uma voz bonita? Eu acredito que sim, eu acredito que eu tenho uma voz bonita, né? Mas isso é presente, é uma coisa que Deus me deu. E eu não preciso ficar, sabe, usando disso para ser o gostoso. Não preciso. Não há necessidade nisso. Eu quero, assim, que isso me ajude a abrir portas, né? Eu quero que isso ajude outras pessoas, né? Que se outras pessoas sentirem necessidade de me procurar para querer aprender alguma coisa, eu vou ensinar tudo que eu puder, eu não tenho medo disso, né? Não só na área de locutor, mas na área de edição de áudio e vídeo, na área de fotografia, porque são áreas que eu também atuo. Eu tenho aí uma bagagem grande que eu aprendi em TV, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei como diretor de fotografia, diretor de imagem, trabalhei também com 3D, produção em 3D, trabalhei com muita coisa, né? Eu tenho assim um certo know-how nessa área. E se alguém de repente vier falar comigo, como eu já tive pessoas que eu conheci que tinham uma voz muito bonita e que me chamou a atenção, eu chamei para perto de mim e falei, viu, você tem uma voz legal, você tem uma voz interessante, você não acha legal você trabalhar no meio? Falaram para mim que eu tenho uma voz bonita. Eu falei, então, faz assim, faz assado, o que você acha? Né? Algumas até, né, acabaram tomando o caminho e outras, não mudaram. Maravilha. Conversamos aqui com o Ederson Paz para esses 100 anos de rádio no Brasil, uma produção aqui do Labcom da Universidade de Sorocaba. Ederson, obrigado por ter vindo aqui falar um pouco da sua história e também um pouco dos exemplos que você já passou aí, que já passou, certamente já dormiu no estúdio de rádio, de televisão, passou fome, andou a pé, venceu e, claro, mais ainda, né, o exemplo aí de expandir, não só ficar em uma canoa só. Foi aprender outras coisas também para poder sobreviver, porque hoje nós vivemos num mundo muito rápido, né? E muito líquido também, em que as pessoas não se apegam em muita coisa. Obrigado por ter vindo aqui, um abraço, sucesso e cuida da voz para falar bem aí nos rádios, na TV e também nos filmes, comerciais e tudo mais.